paz do Senhor, meus amados irmãos, uma ótima manhã de salvação a todos. Nós estamos aqui para ministrar a 10ª lição da nossa revista de Escola Bíblica Dominical, os profetas menores. E hoje estaremos falando sobre um desses 12 profetas que compõem os profetas menores, o profeta Sofonias. Mas antes de iniciarmos, convido a todos a abaixar a sua cabeça para que façamos uma oração, pedindo ao Senhor que venha trazer luz aos nossos olhos, aos nossos caminhos, abrindo nossa mente para absorver todo esse conhecimento das Santas e Sagradas Escrituras. Amado Deus e Pai Todo-Poderoso, eu peço a Tua bênção sobre a minha vida, para poder ensinar, para poder, ó Deus, trazer luz aos olhos e aos corações, e também a este aluno, a este irmão, a esta irmã, que está nos ouvindo e assistindo esse vídeo, que o Senhor possa também derramar grande bênção, nos fortalecendo na graça da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. O texto-aula se encontra lá em Sofonias, capítulo 3, verso de número 3:16, verso de número 16. O tema da nossa lição é Sofonias, o fim está próximo. E o verso 16, ele fala assim: naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. A verdade aplicada, ela também expressa da seguinte maneira: é preciso vigiar, orar e permanecer fiel, pois o Senhor Deus não está indiferente à iniquidade que se multiplica. O dia do Senhor virá. O objetivo da nossa lição são 3. O primeiro diz assim: apresentar o cenário da mensagem de Sofonias, falar sobre a ira de Deus sobre Jerusalém, extrair lições de Sofonia para os dias de hoje. Vamos lá então, o texto de referência se encontra lá em Sofonias, capítulo 1, verso 1, 2 e 3, e ele está escrito assim: e 4. A palavra do Senhor vinda a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Arrebatarei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços com os ímpios, e exterminarei os homens de cima da terra, disse o Senhor, e estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos Quemarins, com o sacerdote. Então, irmãos, nós vemos aqui a introdução, já fazendo uma descrição da genealogia do profeta. Sabemos que ele é um profeta do reino do sul, um profeta do reino de Judá, e também profetizou na época de um grande rei, um grande monarca daquela época, que foi Josias. Então, por aí nós já começamos a visualizar o pano de fundo da situação moral, espiritual, de toda aquela nação, a nação de Judá, a nação do povo de Deus, dos remanescentes que ainda criam no Senhor. E sabemos também que ele era de uma linhagem real, pois o seu pai, os seus, vamos dizer, bisavô, era o rei Ezequias, e ele se sentia em uma posição
para comunicar a palavra do Senhor para a burguesia da sua nação e para que esse alto clero pudesse se dobrar diante da presença do Senhor. Vamos lá. A nossa introdução diz assim: Sofonias pregou a necessidade de buscar ao Senhor, tendo em vista o eminente juízo de Deus sobre o pecado, mas também transmitiu a esperança de redenção e salvação para os remanescentes fiéis. Irmãos, nós temos que reparar, e eu já indico a todos os alunos, você que ainda não leu todo o livro de Sofonias, porque é bem verdade que é bem pequenininho, são apenas 3 capítulos, poucos versos. Então eu indico e te aconselho a parar o vídeo nesta hora, fazer a leitura de todo o livro de Sofonias, se possível mais de uma vez, para que você tenha a capacidade de observar o quadro que estava acontecendo ali, quem que é a pessoa de Sofonias, e também fazer um comparativo em relação a todos os demais profetas que estudamos até agora. Nós vemos também que a colocação dos livros dos profetas menores não estão em uma régua cronológica correta, porque nós vemos, por exemplo, o livro de Abacuque, que era para ser após Sofonias, escrito antes de Sofonias. Então, com isso eu quero falar com os irmãos, que os irmãos observem isso. E fazendo a leitura, você vai observar que dentro da cronologia da monarquia do reino de Judá, você consegue observar isso. Então eu quero que os irmãos fiquem atentos a isso. E também leiam as leituras complementares. Ela é muito importante porque nós vemos 2 grandes contemporâneos, da época também de Sofonias, e que também corroboraram ali, ratificando as profecias que o profeta Sofonia trouxe, que é o profeta Joel e o profeta Amós. Então é de grande e suma importância a leitura também desses 2 profetas, e não só deles, mas também do livro de Sofonias. Com isso, daremos continuidade ao tópico de número 1, o cenário da mensagem do profeta. Sofonias profetizou nos dias de Josias. Nós vemos isso logo no primeiro verso do primeiro capítulo. O profeta era do reino do sul, e o cenário em que viveu naquela época era de total afastamento de Deus, injustiça, corrupção e o domínio estrangeiro sobre o povo de Deus. Eles foram contaminados em todo o sentido pelos costumes dos povos que os oprimiam. Irmãos, nós vemos, você fazendo a leitura do livro de Sofonias, você irá perceber que ainda havia resquício, de um antecessor na linhagem real, que era Manassés, que ainda havia resquício de toda a sua idolatria, de toda a sua perversão nos dias de Sofonias. É bem provável que nessa época ainda fora o início do reinado de Josias, porque Josias iniciou o seu reinado aos 8 anos de idade, com muita pouca idade. Nós sabemos que o sacerdote Uquias era o seu tutor, mas ainda assim não tinha aquela força de um rei, conforme nós vemos depois da sua maioridade, a reforma do templo, a reforma em todas as terras, as fortificações, a destruição dos ídolos, E esse resquício de Manassés, nós vemos uma idolatria aos astros, conforme diz as profecias dentro do livro de Sofonias. Nós temos que observar isso também. O 1.1 fala o seguinte: conhecendo um pouco mais o profeta. O nome Sofonias significa Yahvé escondeu ou ocultou, para proteger, assim como descrito no sentido no Salmo 27:5.
porque no dia do Senhor, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do teu tabernáculo me esconderá, pôr-me sobre uma rocha. Outros estudiosos consideram a possibilidade do significado do nome do profeta ser Jeová ocultou. Indica que ele tenha nascido durante o período truculento que marcou o reinado de Manassés, no Reino do Sul. Lá em 2 Reis, capítulo 21, 16, fala o seguinte: além disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que se encheu a Jerusalém de um ano ao outro extremo. De um ao outro extremo, afora o seu pecado, como fez Judá pecar, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Esse mesmo rei abraçou a idolatria e a corrupção moral, influenciado pelos assírios, e induziu o povo ao sincretismo religioso. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado com isso, quando fazemos essa leitura, porque pensamos, através desse tópico, que Manassés era um rei bem próximo. E não era. Ele já era a quarta geração, ou terceira, e nós vemos que os reis que antecederam, Sofonias, antecederam o seu nascimento, foram reis, que tinham certo temor do Senhor e que estava pelo menos tentando manter aquilo que já estava acontecendo. E logo após então veio o rei Josias, e aí faz aquela grande reforma que foi necessária. O nosso texto de auxílio, do professor, ele fala o seguinte: seu nome indica uma confiança no poder de Deus para esconder, isso é, proteger seu adorador em momentos de perigo. O período da profecia de Sofonias é de uma época excessivamente dramática. É o período da expansão da Assíria com as suas destruições e crueldade. Logo a seguir, a situação se intervém. Os medos aniquilam Nínive em 612 a.C. Depois, os neocaldeus da Babilônia inundam o ocidente. Jerusalém terá sido sitiada 3 vezes antes de ser arruinada e deportada, em 586 a.C. Nesse contexto conturbado, e mais precisamente durante os anos de menoridade do rei Josias, situa-se a atuação do profeta Sofonias. Então nós vemos, meus irmãos, que o profeta Sofonias, ele veio uma época profetizar, em que Josias ainda era um jovem menino, e com essa sua juventude, não tendo a sagacidade, a maldade, de um rei, Nós sabemos que Manassés era filho do rei Ezequias, e foi um rei muito perverso, e depois também sendo um pai do próprio rei Josias, Então, irmãos, vamos lá. 1.2 fala a mensagem do profeta. A mensagem do livro de Sofonias é um chamado de arrependimento para o povo de Judá. Tanto o povo quanto sua liderança apostataram da fé. Nós vemos isso lá em Sofonias, capítulo 3, verso de 1 a 4. Eles estavam distantes do Senhor, influenciados pelos costumes pagãos. Isso atingia não somente a religião, mas também o estilo de vida daquele povo. Havia corrupção e as injustiças sociais eram gritantes. Sofonias denunciou a injustiça que estava entre a liderança e em determinado grupo
grupos do povo. O profeta também direcionou suas palavras para outras nações, como a cidade da Filisteia, para os etíopes e para a Síria e a sua capital de Nínive. Nós sabemos que nesse instante, irmão, no Reino do Norte, a deportação já estava acontecendo. O povo estava sendo atacado ferozmente pelos filisteus, né? E a Assíria estava ali também sugando todas as energias do Reino do Norte. As outras 10 tribos já iniciaram ali o seu processo, né, de deportação para a Síria, né? E ali, irmãos, começou uma grande batalha, porque através das profecias de Sofonias nós vemos que ele profetizava um mal que estava para acontecer em uma certa eminência, de um certo prazo muito curto. Amém. Agora nós vamos para o tópico 1.2, a mensagem do profeta. A mensagem do livro de Sofonias é uma chamada de arrependimento para o povo de Judá. Tanto o povo quanto sua liderança apostataram da fé. Eles estavam distantes do Senhor, influenciados pelos costumes pagãos. Isso atingia não somente a religião, mas também o estilo de vida daquele povo. Havia corrupção e as injustiças sociais eram gritantes. Sofonias denunciou as injustiças que estavam entre as lideranças e o determinado grupos do povo. O profeta também direcionou suas palavras para outras nações, como a cidade da Filisteia, etíopes, e para a Síria e sua capital de Nínive. Nós sabemos que Sofonias profetizou também, né, a destruição de Nínive pelos ali povo babilônico, que iria acontecer mais ou menos uns 20 anos após a sua morte, 20 anos após o seu período de profetismo. Há um estilo próprio para Sofonias, conforme nós vemos também nos demais profetas do Antigo Testamento. O Senhor, com uma vara muito aguçada, trazendo juízo sobre a nação, e no final de sua profecia, trazendo também uma promessa de bênção para todo aquele que se arrependesse e voltasse para o seu Deus. Nós vemos isso claramente, né, nos profetas do Velho Testamento. Ou seja, profeta esse que estava profetizando para o povo de Deus daquela época, e que também está profetizando para nós nos dias de hoje. Assim como foi muito atual para aqueles dias a profecia do profeta Sofonias, para nós também hoje, um chamado ao arrependimento, um chamado a voltar-se para o Senhor. Nós vemos isso claramente em suas profecias, e sabemos que desviar-se dos caminhos do Senhor nos levam, né, a caminhos tortuosos e perigosos para a nossa vida espiritual. Irmãos, a leitura complementar fala o seguinte, trazida, né, na revista da Escola Dominical do segundo trimestre de 94, pelo evangelista Valdilon Ferreira Brandão. Sofonias apresenta sua mensagem de forma bem comum no profetismo judaico. Ele comunica o julgamento para logo em seguida apresentar a causa deste, e conclui com a apresentação de grande amor de Deus aos que se arrependem. Esta é a forma em que o Espírito Santo usa para trazer os pecadores aos pés de Cristo. O comentarista ainda ressalta que, apesar de proferir mensagem contra outros povos, contudo o foco principal é o próprio povo de Deus, que tinha a responsabilidade de ser um exemplo para as outras nações. O juízo, irmãos, que existia sobre as outras nações era em decorrência também da desobediência do povo de Deus, né? Nós vemos claramente, irmãos, que ainda que o povo desconfiasse do cumprimento das promessas de Deus,
ao qual o profeta estava ali profetizando, Deus continuava no controle de todas as coisas. Deus continua no controle de todas as coisas, meus irmãos. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós vemos isso claramente também na profecia do capítulo 6 do livro de Isaías, quando Isaías recebe a sua chamada para o santo ministério. Ele entra dentro do templo, ele vê o que estava acontecendo lá, uma fumaça toma, a glória de Deus toma o templo, e ele começa a observar o Senhor assentado no alto e sublime trono, e os serafins cantando e o louvando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ou seja, quando ele começa a ver, quando ele começa a ouvir, quando ele começa, irmãos, a direcionar a sua atenção, ele percebe, irmãos, que nada que estava acontecendo de corrupção, conforme era também os seus dias, estava abalando e sequer mexendo com Deus. Porque, irmãos, Deus é soberano. Deus é soberano e nada abala Deus, irmãos. Porque Ele está no controle de todas as coisas. E nós vemos isso claramente também aqui no profeta Sofonias. Apesar do povo desacreditar, Deus permanece Deus. Amém? 1.3, nós vemos a justiça e a esperança. Apesar de uma profecia com duras palavras direcionadas ao povo e à sua liderança, havia uma palavra de Sofonias também, um anúncio de esperança e justiça para aqueles que se voltassem para o Senhor. E diz assim lá em Sofonias 3,15: o Senhor afastou os teus juízos, exterminou os teus inimigos. Ó Senhor, o Rei de Israel está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Irmãos, nós vemos esse paralisar temporariamente do juízo de Deus. Nós vemos nesse momento que a grande causa disso foi o quebrantamento do povo, a reforma do templo, o achado daquele rolo que alguns historiadores eles trazem claramente que era a releitura da lei, nem o livro de Deuteronômio, nem a releitura de toda a lei, o livro de Deuteronômio. E quando Josias manda que o livro fosse lido diante do povo, o povo quebrando o seu coração, todos quebrandam o seu coração e retornam para os caminhos do Senhor. Nós vemos, irmãos, claramente Deus cumprindo essa profecia para a nação, para o povo que era ali os remanescentes, aquelas duas únicas tribos, a tribo de Judá, as únicas duas tribos que permaneceram, porque nesse instante as outras 10 já haviam sido deportadas para Nínive através do Império Assírio. E outra coisa, irmãos, elas se perderam se misturando com os pagãos, se misturando com os assírios, Então nós vimos aqui, irmãos, também uma parte muito importante da história do povo de Deus. Mas só que através dessas profecias nós vemos uma promessa, não só para aqueles dias, mas uma promessa também futura, aonde que seria novamente restabelecido, dizendo como o dia da ira do Senhor, o dia também da restauração do trono de Davi, Nós vemos essa alusão clara como escatológico no livro de Sofonias, Também o abono de 1.3 fala o seguinte: Ezra, Beto e Reginaldo Leandro, introdução ao estudo do Antigo Testamento, CPAD 2019, página 566 e 567, mencionam que a última sessão do livro de Sofonias abrange de 3.9 até 3.20, onde o profeta não está apenas olhando a Jerusalém e Judá,
nem em volta, mas contemplando muito além, para uma época de cura e bênçãos que viria a Israel e em todos os outros povos. O reino messiânico abrangerá todas as outras nações. Grandes promessas de bênção e restauração para a cura das nações são citadas. A cidade santa será cirandada e purificada, e então será honrada em toda a terra. O povo redimido louvará a Deus que habita no meio dele. Nós vemos essa profecia em Sofonias capítulo 3, verso 11 a verso 20, aonde que Sofonias faz alusão bem provável ao reino milenar, aonde que Cristo restaurará, né, para o seu povo esse reino aqui na terra no milênio. Bem provável, né? Agora o tópico de número 2 fala o seguinte: a ira de Deus sobre Jerusalém. Quando aconteceu o julgamento de Jerusalém, sua população foi levada para a Babilônia. Agora nós estamos falando em um segundo momento, muitos anos depois, após a profecia de Sofonias. No entanto, a mensagem registrada em Sofonias 3, 18 a 20 faz referência a um grupo de pessoas dispersas e aflitas, os remanescentes a quem Deus traria de volta da Babilônia para Jerusalém depois do exílio de 70 anos. Essa restauração teve início quando Ciro permitiu que os judeus voltassem à sua terra natal. Essa volta dos judeus a Judá, em cumprimento às profecias de Sofonias, é uma prefiguração da redenção final da terra. Irmãos, eu não quero que venha trazer nenhuma sombra de dúvida, né, em relação a esse tópico de número 2, por isso eu vou fazer uma parada aqui, vou tentar explicar de uma maneira mais clara, porque eu acabei de falar agora que nesse mesmo momento já estava acontecendo, né, a levada do povo do norte, do povo de Israel, para a Síria em cativeiro. Agora nós estamos vendo um segundo momento, em que se o povo de Judá, que eram os remanescentes, não se arrependesse, eles também seriam deportados da sua terra, assim como foram seus irmãos. Então aqui nesse segundo momento, nós já estamos passando lá para o capítulo 3 do livro de Sofonias, onde que isso é claramente, né, aludido, isso é claramente ensinado, né, onde que Sofonias faz alusão a isso de uma maneira muito clara, né? Por quê? Porque nós vemos aqui 3 tempos dentro das profecias do profeta Sofonias. Uma para os seus dias, né, que era o arrependimento, e isso aconteceu, Sofonias contemplou isso, né? O segundo tempo, que era o tempo, não em uma ordem cronológica, mas dentro desses 3 tempos. Uma para Judá, porque era eminente isso. Nesse instante, os babilônicos estavam se fortalecendo. Nabucodonosor, a figura desse grande monarca, já existia, né? Já existia. Então o que acontece? Ele já estava ali colocando em prática, né, e também tomando conta de muitas nações. Inclusive nesta época também, conforme eu já falei, 20 anos depois de Sofonias, Nínive era derrubado pela Babilônia. Nesse inteirinho, né, de tempo de bons reis do sul, porque depois de Josias nós vemos ainda o seu filho dando continuidade à forma de reinar nos princípios da palavra. Então, irmãos, isso tudo nós temos que levar em conta. E o segundo momento era o que? Se o povo não se arrependesse, ele também seria levado e deportado para a Babilônia. E nós vemos o terceiro tempo. O terceiro tempo era o que? É o reino milenar, o reino de Cristo. Então nós temos que observar isso e identificar isso dentro das profecias do profeta Sofonias.
Amém? Então, eu quero que os irmãos parem nesse instante, se for o caso, façam uma nova leitura ao livro de Sofonias e colore. Pega uma caneta, marca texto aí, né? Identifique esses 3 momentos da profecia do profeta Sofonias, para que os irmãos fiquem atentos, né? A este momento. O 2.1 fala a ira do Senhor. O dia da ira do Senhor, conforme está escrito lá em Sofonias, capítulo 1, 14 a 17, sugere um tempo sombrio, com as palavras indignação, angústia, desolação, escuridade e trevas. Nós vemos isso escrito claramente lá em Sofonias 1,15. Para aqueles que viveram no pecado, se voltaram contra Deus, não há meios de escapar, mas esses dias terrível também extinguirá a maldade sobre a terra e também a indiferença daqueles que pensam que Deus permanece alheio. Irmãos, isso é um perigo muito grande. As mazelas do ser humano são aquelas pessoas céticas que, apesar de não negarem a existência de Deus, negam-se a crer em sua intervenção no mundo. Irmãos, né, é uma coisa até engraçada, porque tem aqueles que são meia pedra e meio tijolo, né, conforme diz o ditado popular. E o que a Bíblia fala a respeito desses meios? Lá em Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14. Né, ou você é quente, ou você é frio, porque morno, vomitar-te-ei. A pior coisa para Deus, irmãos, é a indiferença. É a indiferença. Olha como que tudo se encaixa. Qual que é o momento da igreja atual hoje no mundo? Não vou falar só do Brasil, não. Uma igreja rica, próspera, aonde que, né, os cultos, aonde que entrega a chave do carro zero, a chave da casa nova, são os mais lotados. E os mais vazios e quase não frequentados são aqueles de oração e de estudo da palavra de Deus, né? Porque o povo, ele quer ser massageado e enganado. O povo não quer ouvir a verdade, né? Graças a Deus, na nossa denominação, nós temos a escola bíblica dominical que nos traz essa clara verdade aos nossos ouvidos e corações. E essa mensagem é muito clara no livro de Sofonias, nas profecias de Sofonias. E Deus, irmãos, Ele não deixa passar essa indiferença, porque é uma coisa inaceitável para Deus. E essa sentença que Ele deu ali para a igreja de Laodiceia é a mesma sentença que Ele dá aqui para aqueles que estão indiferentes à sua palavra. Vomitar-te-ei. Nós temos que dar graças a Deus, irmãos, que a nossa salvação, ela é individual. Então você, meu amado irmão, não se deixe levar, não se deixe enganar, permaneça firme na presença do Senhor, permaneça firme servindo ao Senhor, né? Porque Deus, Ele é fiel em cumprir a sua palavra. Amém? Independente de como o irmão que está ao seu lado está vivendo, olhe para Jesus. Engraçado que hoje nós vemos muitas pessoas preocupadas com o irmão Ciclano ou o irmão Deltrano, o que eles estão falando desta pessoa. Mas poucos estão preocupados de que Jesus está falando de você. Deixe toda essa indiferença do lado, não vá para a casa do Senhor glorificar e exaltar o nome do Senhor. Vá para a igreja para isso, não vai para olhar os defeitos dos outros e nem as palavras alheias, não. Vá para servir ao Senhor. E eu tenho certeza que alcançará a bênção do Senhor. O comentário enriquecedor deste tópico diz assim, olha, comentário de Bacon, a descrição que Sofonia faz sobre o dia do Senhor é muito parecida com o texto de Joel 2:2 e Amós 5:20, mas a narrativa de Sofonias é mais completa e dá mais destaque ao fato de este ser um dia de ira. O original hebraico é um poema
que não há como reproduzir adequadamente em tradução, mas mesmo numa versão percebemos o espírito tumultuoso e a atmosfera atemorizante que os ouvintes devem seguir. Irmão, por isso que é importante nós lermos também a leitura complementar, conforme está escrito lá na segunda e na terça-feira, né, que é Joel capítulo 2, verso 2 e Amós 5, verso 20. Eu vou ler para os irmãos, para que os irmãos tenham noção do que nós estamos falando. Joel diz assim, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens, de densas trevas, com a alva espalhada sobre os montes, povos grandes e poderosos, qual nunca houve desde os tempos antigos, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. E Amós, ainda corroborando, fala assim, olha, não será pois o dia do Senhor trevas e não luz, e escuridão sem que haja resplendor? Olha só, irmãos, são profetas também que mostram claramente o juízo de Deus sobre a terra, a purificação e a restauração e instauração do reino milenar. Já o tópico 2.2 diz o dia do Senhor e fala assim: o profeta Sofonias é conhecido por alguns estudiosos como o profeta do dia do Senhor, por causa das várias vezes em que ele utilizou essa expressão em sua profecia. Nós vemos, irmãos, mais ou menos 5 vezes ele chamando o povo para esse juízo, proclamando o dia do Senhor, o dia do Senhor, o dia do Senhor, o dia do Senhor, o dia da ira do Senhor, pelo menos 5 a 6 vezes, dentro das suas profecias. A sua mensagem faz várias referências a esse dia como o dia da soberania e do juízo de Deus. Sofonias 1,14 fala assim: o grande dia do Senhor está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamarás ali o homem poderoso. Essa mensagem não determina um dia específico, nem um lugar determinado, mas um tempo. Naquela época, essas palavras estavam relacionadas à invasão e dominação babilônica sobre Judá. Isso aconteceu 20 anos depois da profecia de Sofonias. Irmãos, então nós vemos que nessa época, Nabucodonosor, pouco depois ali dele ter profetizado, concretiza os seus planos, que é a invasão, a primeira invasão, nós sabemos que a tomada por completo, de Judá, a retirada de todo, a riqueza que ainda existia na nação, de todo o ouro do templo, aconteceu com Nabucodonosor na época do profeta Jeremias, e nós vemos, irmãos, que não foi muitos anos depois, foram apenas 20 anos depois de sua profecia. Olha como as coisas aconteceram em uma velocidade muito grande, irmãos. Olha como que as coisas hoje a respeito das profecias escatológicas estão acontecendo também em uma velocidade, irmãos, muito grande. Quem em sã consciência pode negar que Cristo não está próximo para arrebatar sua igreja? Então, irmãos, por isso que nós vemos como que é atual as profecias de Sofonias. Nós sabemos que foram 3 investidas babilônicas, 3 sítios para que toda a nação pudesse ser levada para a Babilônia. O enriquecimento desse tópico diz assim, olha, o bispo Hildo José do Carmo, na revista Betel Dominical, segundo trimestre de 2008, página 46, diz assim, no livro de Sofonias estudaremos a respeito do dia do Senhor, porque os demais assuntos de que trata o profeta já foram abordados nas lições anteriores. Dia da ira, dia da vingança e dia da visitação do Senhor. E outros são alusivos ao período de julgamento proferido pelos profetas e comumente seguidos naquele dia. Significam as consequências e a abrangência do conjunto de ações justas e poderosas de Jeová para tornar a congregar a si todas as coisas,
no dia do Senhor. Restauração e alegria. Havia a profecia do dia do Senhor, mas também a profecia anunciava que a alegria em Jerusalém seria restaurada, e isso o leva a conclamar a cidade para o cantar e se alegrar. A razão para isso era que Deus, o poderoso, estaria lá para salvá-la. Sua presença era sinal de força e proteção contra todo o mal. Graças a Deus, irmãos, que do mesmo jeito que o Senhor, que nós podemos ver aqui de uma maneira muito clara, o amor de Deus, mesmo tempo que Deus chama a nossa atenção, nos corrige, Ele também quer, irmãos, nos acalentar, Ele também quer trazer consolo sobre nossas vidas, mostrando que venhamos retomar as nossas direções. Já o 2.3 fala da restauração e alegria. Havia a profecia do dia do Senhor, mas também a profecia, o profeta anuncia que a alegria em Jerusalém seria restaurada. E isso leva a conclamar a cidade para cantar e se alegrar. A razão para isso era que Deus, o poderoso, estaria lá para salvá-la. Sua presença era sinal de força e proteção contra todo o mal. Nós vemos, irmãos, um complemento dessa lição que está lá no Manual Bíblico, Entendendo a Bíblia, CPAD 2011, página 319, 21, que diz assim, sobre a mensagem de Sofonias, como todos os outros profetas da Bíblia, Sofonia acrescenta uma mensagem de esperança. Depois da destruição punitiva, Deus promete reunir os sobreviventes espalhados, que são seus verdadeiros adoradores, unido, o povo de Deus celebrará o fim da tristeza, violência e injustiça. As últimas palavras de Sofonias são de que os que amam o Senhor podem confiar nele, mesmo quando não podem confiar em mais ninguém. Que essa palavra também, irmão, seja a palavra para a sua vida. Vale a pena ser fiel ao Senhor, vale a pena permanecer fiel ao nosso Deus, porque ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel sobre nós. O tópico de número 3, que já são os 3 últimos comentários da nossa revista, diz assim, Sofonias para hoje, que é de suma importância para nós. A coragem e a ousadia de Sofonias são uma inspiração, pois ele ensina que não importa a classe social, status ou prestígio nos ambientes políticos. O problema do pecado é um problema de todos os homens, e isso precisa ser anunciado com coragem e ousadia, Então, irmãos, nós vemos, conforme eu já havia colocado, que lá no início havia sim uma pretensão do profeta Sofonias, por ele ser de uma linhagem real, pregar para os mais abastados, para a alta elite da nação. Por que isso? Quando nós chegamos nesse tópico número 3, nós vamos a partir de agora observar, pois havia uma maior necessidade para isso. Porque, irmãos, a corrupção havia se iniciado dentro da burguesia. E para os nossos dias de hoje não é diferente, irmãos. Nós vemos hoje, por exemplo, em nossa nação, uma parte política pensando que está no controle de todas as coisas, se esquecendo que há um Deus no céu, que não só representa, mas zela pela sua igreja, e que não deixa nada passar por desapercebido nessa terra. E o profeta Sofonias ali, irmãos, tenta fazer com que essa mesma burguesia se arrependessem das suas más decisões e voltassem ao Senhor. E graças a Deus, irmãos, que isso aconteceu, porque também o rei
corroborou com as suas profecias. Sentiu temor, que foi o rei Josias, e fez a grande reforma no povo. E não é diferente para os nossos dias de hoje. Que Deus tenha misericórdia do nosso povo, da nossa nação, e esses absurdos que nós estamos vendo aí venham a ser todos modificados, e que nós venhamos proclamar o nome do Senhor Jesus para o nosso Brasil, em nome de Jesus. O 3.1, irmãos, a injustiças nossas de cada dia. Apesar de Judá ter se afastado de Deus e por isso sofria duras consequências, esse afastamento também trouxe insensibilidade e corrupção entre o próprio povo. O profeta denuncia corrupção e dureza espiritual que caracterizavam todas as classes de Jerusalém. Seus líderes, juízes, profetas e sacerdotes eram todos corruptos e endurecidos. Mesmo Sofonia fazendo parte da classe mais alta de Judá, isso não foi impedimento, como homem de Deus, de exercer o seu ministério como profeta, denunciando o pecado, mas também a corrupção vigente. O pastor Valdir Alves de Oliveira, na revista de 2022, ele fala o seguinte, ao abordar sobre um profeta destemido, escreve sobre a grande responsabilidade dos que afirmam serem anunciadores da mensagem divina da parte de Deus. Independentemente de as pessoas gostarem ou não, o papel do profeta de Deus é transmitir a mensagem com autenticidade, sem erro nem intransigência, ódio ou agressividade, consciente que são verdades vindas de Deus. Nos nossos dias, se a mensagem não massagear o ego das pessoas, o mensageiro não é um bom profeta, orador, pregador, pastor, mestre, principalmente se não pregar a doutrina da prosperidade e do triunfalismo. Irmãos, eu já fiz esse comentário anteriormente, falando qual é o estado, infelizmente, da nação cristã hoje, do povo de Deus hoje, em todas as partes. Isso aí não é só aqui no Brasil, isso é de uma maneira global, como que está vivendo, e se esquecendo dos princípios, se esquecendo dos marcos que são irremovíveis da fé cristã, que é a santidade, que é a purificação, que é, irmãos, o espiritual primeiro, que é a fidelidade, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? O 3.2 vai falar sobre a esperança em dia sombrio. O 3.2 vai falar da esperança em dias sombrios. O profeta Sofonias traz uma palavra de esperança de que, ao final, Deus consertará todas as coisas. Quando a justiça está distorcida, quando o certo e o errado parecem ter o mesmo valor, quando os líderes se tornam corruptos e não há quem confie, o caminho mais fácil e óbvio parece ser o desânimo. Quando, além disso, todos os líderes religiosos falham, é preciso lutar para não permitir que o ceticismo tome conta da fé. Sofonias dá garantia de que ainda podemos confiar em Deus. Mesmo em dia sombrio, a fé do cristão pode ser um raio de luz para iluminar a vida de outros que estão ao seu redor. Irmãos, a esperança, ela sempre vai existir para aquele que é fiel. E não é diferente nas profecias dos profetas Sofonias. Não é diferente. Então você que acha que parece que colocaram tudo dentro de um liquidificador e aquilo que antigamente era um marco para a sua vida como a fé e para a estabilidade da sua fé, hoje estão colocando em dúvida, hoje estão relativizando, muito desse saber, permaneça firme,
permaneça fiel, não mude de maneira nenhuma, né? Mas seja fiel à palavra do Senhor, a maior das profecias, que está acima de todas as coisas, que é a nossa regra, a nossa bússola, o nosso mapa. E permaneça fiel, sabe por quê, irmãos? Por mais que venham tentar, eles se esquecem que o guarda de Israel, o guarda da igreja, ele não dorme, ele não tosqueneja, ele não se adormece, ele não descansa, e ele estará a velar, a cuidar as nossas vidas. Muitos não acreditavam nas palavras do profeta Sofonias, até porque, irmãos, assim como nos nossos dias que há um levante muito grande de falsos profetas, também naqueles dias existiam. Então, em nome de Jesus, permaneça firme. O tópico 3.3 fala a respeito da confiança nas promessas. O profeta Sofonias pretendia incentivar os seguidores fiéis do Senhor, assegurando-lhe de que Deus conseguiria um remanescente, no fim cumpriria as promessas feitas aos antepassados. Essa certeza deveria ajudá-los a perseverar em tempos difíceis e enxergar com grande expectativa o período que se seguiria ao juízo iminente. Haveria purificação, regozijo, ou seja, uma restauração completa com bênçãos para habitantes naquela cidade. Um comentário complementar aqui nosso, no Manual Bíblico, Entendendo a Bíblia, 2011, página 323, diz assim: mas, de alguma maneira, depois que Deus tiver destruído a terra, no ardor da sua ira, Ele irá ajudar a juntar as nações, os zelosos adoradores, que aparentemente sobreviveram ao holocausto. E com isso surgirá um remanescente, o grupo de pessoas que sobreviver, não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não hão de haver quem os espante. Nós vemos, irmãos, que essa parte escatológica está clara também no livro de Sofonias, fazendo alusão aqui agora, bem provável, ao reino milenar, né? Onde que o Senhor Jesus será o regente da terra, o governo ali de Jerusalém. Não haverá pecado nesse tempo. As pessoas terão dias como dias de árvores. Quantos anos tem uma árvore? Né? Chegando ali até os seus 1000 anos de idade. Né? Satanás nessa época estará amarrado, estará preso, e após passar esse período de 1000 anos que ele será solto, que ele será ali, irmãos, liberto, para que o povo venha a ser provado e venha a ser aprovado novamente pelo Senhor. E Sofonias traz isso de uma maneira muito clara, que aqueles que são fiéis serão intactos e permanecerão intactos diante da presença do Senhor. Não serão de maneira nenhuma abalados. A conclusão fala o seguinte: a mensagem de Sofonias se destaca e se identifica com os dias atuais. O povo de sua época estava totalmente pervertido e não buscava o Senhor. Por causa disso havia injustiça, corrupção e o pecado imperava. Irmãos, que venhamos fazer o maior proveito dessa lição do livro de Sofonias e que venhamos desprezar todo o pecado, todo o mal diante de nossas vidas e permanecer firmes e fiéis diante do Senhor.
que não possamos seguir canto de sereia nenhum, porque ciclano faz, porque a igreja de ciclano faz, assim também faremos. Não, mas que possamos, irmãos, ainda que tenhamos o nome de retrógrados, atrasados, mas que venhamos permanecer fiéis, porque nós temos um único que devemos agradar, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos garante a salvação e a vida eterna. Que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez em poder estar aqui ministrando essa aula para os amados irmãos. Muito obrigado. E a gloriosa paz do Senhor Jesus sobre a sua vida. Acompanhe, e dê o seu like nesse vídeo glorioso. Em nome de Jesus. E a paz do Senhor.